Bom, pessoal, então aqui nessa nossa aula agora a gente vai falar um pouco sobre volumes e capacidades pulmonares, tá? A gente abordou já um pouco sobre anatomia, falamos também aí como que o ar ele se movimenta para dentro do pulmão, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre volumes e capacidades pulmonares, né? Então, o volume pulmonar, pessoal, é o ar que é movido durante uma respiração, tá? Ou seja, se eu pegar um bloquinho de ar e colocar dentro do pulmão, esse bloquinho de ar é um volume, né? Então, é a quantidade de ar que é movido durante a respiração. E nós temos 4 tipos diferentes de volumes no nosso corpo, que a gente pode explorar, tá? O primeiro deles é o volume corrente. O que é volume corrente, Ana? Pelo amor de Deus. Volume corrente é aquele volume de ar que se move em uma respiração, tá? Ins ou ex, durante uma respiração tranquila, tá, pessoal? Então, isso é o volume corrente. É o volume de ar que corre nos seus pulmões em uma respiração tranquila, tá? Então, bem simples de entender. Num adulto, geralmente esse valor fica em torno de 500 ml, mas é importante a gente responder uma coisa, tá? É muito difícil uma pessoa respirar normalmente quando ela está pensando sobre a respiração, tá? E quando a gente faz uma espirometria e você pede para a pessoa respirar calmamente, esse volume corrente aqui, ele acaba aumentando porque a pessoa presta atenção na respiração e acaba respirando fundo, tá, pessoal? Isso aí é só a título de curiosidade, mas a nossa respiração ela fica em torno de 500 ml. É muito difícil alguém não prestar atenção na respiração, né? Se eu falar para vocês aí, não presta atenção na respiração, vai estar todo mundo prestando atenção na respiração e vai perceber aí que está respirando mais fundo do que o normal, né? Então, pessoal, esses 500 ml corresponde a esse volume aqui, ó, numa respiração tranquila. Ins e ex, ins e ex, ins e ex aqui também, e aqui no final também. Isso é volume corrente, mais ou menos 500 ml, né? Então, esse é o volume corrente. Além do volume corrente, a gente também tem um volume chamado de volume de reserva inspiratório. O volume de reserva inspiratório é o volume que no final da inspiração tranquila, ele é puxado até o fim da sua reserva inspiratória. Então aqui, ó, no volume corrente, se a gente vê o volume corrente aqui, ó, chegou no final da respiração tranquila e puxa até o fim, isso é o volume de reserva inspiratório, tá, pessoal? Então é basicamente a sua reserva inspiratória total, né? O tanto que você consegue inspirar fundo. Em uma pessoa, num adulto, né, um homem adulto de 70 quilos, isso fica em torno de 300 ml, 3 litros, né? Bastante coisa, né? Mais o volume corrente, se a gente for somar, né, o volume corrente inspiratório mais o volume de reserva inspiratório, a gente tem mais ou menos 3.500 litros de capacidade inspiratória. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco quando a gente vai falando de capacidades pulmonares, tá? Então, isso é o volume de reserva inspiratório. Além do volume de reserva inspiratório, eu tenho o volume de reserva ex, né? Se eu tenho ins, eu tenho ex, né? Então, o volume de reserva expiratória... Ixi, aqui a imagem foi errada, mas não tem problema não. O volume de reserva expiratória é o volume que no final da expiração tranquila e normal, você expira todo o ar que tem dentro do seu pulmão, tá? Mais ou menos 1,1 litro. Então, é esse volume aqui, ó. No final da expiração tranquila, eu vou lá e expiro tudo de resto que tem no meu pulmão. Isso é o volume de reserva expiratório, tá? Mais ou menos 1,1 litro que a gente tem por aí, tá? E além do volume de reserva expiratória, a gente tem um volume chamado de volume residual. Pessoal, se eu pedir para vocês soltarem todo o ar, esvaziar todo o pulmão, nem todo o ar que está no seu pulmão ele vai sair. Sempre sobra mais ou menos 1.200 ml dentro do seu pulmão. O que são esses 1.200 ml? É o volume residual, tá? Esse volume residual, ele é necessário para que o seu pulmão ele permaneça aberto, tá, pessoal? A maior parte desse volume residual existe porque os pulmões eles são mantidos estirados, aderidos pelo líquido pleural das costelas. Ou seja, a gente sempre mantém um pouquinho de ar, um pouquinho não, né? Na verdade é 1,2 litro, né? A gente mantém uma relativa quantidade aí de ar dentro do pulmão porque o pulmão ele está aderido às costelas e ele não fecha. E esse volume é necessário para que o seu pulmão ele não feche. Porque se o pulmão fechar, você vai passar muito mal, né? Então esse ar, esse volume residual, ele é necessário, esse volume que permanece mesmo depois que eu expiro tudo, ele é necessário para que o meu pulmão ele não colabe, ele não colapse, tá?
E falando de capacidades pulmonares, qual é a diferença de capacidade para volume, Ana, pelo amor de Deus? Volume e capacidade são duas coisas diferentes, porque os volumes, eles são os valores isolados, mas as capacidades é o somatório de dois ou mais volumes, tá? Então eu tenho 4 tipos de capacidades diferentes. A capacidade chamada de capacidade inspiratória, tá? Então lembra que eu falei, se você somar o seu volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, isso é a sua capacidade inspiratória, tá? Mais ou menos 3 litros e 500. Mas eu tenho também uma capacidade chamada de capacidade vital. A capacidade vital, ela é a soma do volume corrente, mais o volume de reserva ins, mais o volume de reserva... Opa, peraí que eu peguei errado aqui, ó. Volume de reserva ex, mais o volume de corrente, mais o volume de reserva ins. Então, é você sair do fim de uma expiração total forçada, passar pelo volume corrente e somar o volume de reserva inspiratório, tá? Então, a soma desses três volumes aqui, a soma desses três volumes, volume de reserva ex, volume corrente e volume de reserva ins, é a capacidade chamada de capacidade vital. Além da capacidade vital, tem a capacidade pulmonar total, que aí é a soma de tudo, né? Então, você soma volume corrente, mais volume de reserva ex, mais volume de reserva ins, mais o volume residual. Isso aí é a capacidade do seu pulmão toda. Então, é a capacidade pulmonar total, tá? E, por fim, a gente tem também uma última capacidade, que é chamada de capacidade residual funcional. Capacidade residual funcional, que é o volume de reserva expiratório, mais o volume de reserva o volume de reserva expiratório mais o volume residual, tá? Então, capacidades são as somas aí de dois ou mais volumes, beleza, pessoal? Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o processo da ventilação, tá? Então, como que ocorre a ventilação, como que esse processo ele ocorre aí dentro do nosso corpo, tá, pessoal? Até mais!